São 7 horas mais 48 minutos. Chegou aqui o nosso entrevistado. Nós vamos à nossa entrevista ao vivo da manhã, a partir de agora, em que o destaque é o meio ambiente aqui de Erechim. Um setor muito grande que gera sempre muitas dúvidas na comunidade. Você pode participar conosco a partir de agora, né, Luiz? Verdade. Estamos recebendo com alegria no nosso estúdio o Cristiano Moreira, secretário municipal do Meio Ambiente. Cristiano, é trabalho. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Luiz. Primeiro agradecer o convite da casa aí para a gente vir falar um pouco sobre a Secretaria, sobre as questões do meio ambiente, né? Agradecer ao Online pela oportunidade. Na verdade, eu aqui, ao menos, é a primeira vez. Eu tive a oportunidade de outros bate-papos e tal, mas tudo em externa ou lá na Secretaria, né? Mas no estúdio é a primeira vez, então agradecer pela oportunidade, dar um bom dia aí para toda a audiência e toda a nossa comunidade. Estamos à disposição aí. Assunto, como se diz, não falta, né? Problemas e soluções fazem parte do nosso dia a dia, então é isso. Secretário, bom dia. Muito nos honra a sua presença, que nós ficamos muito felizes quando o senhor aceitou a disponibilidade de conversar conosco. E eu já gostaria que o senhor fizesse uma breve análise. Como é que está o trabalho da Secretaria do Meio Ambiente? É uma secretaria que abrange tantos setores, né? Desde que pensa desde a poda de árvore até o recolhimento de lixo, por exemplo. Então, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação. Como é que está aí já a Secretaria já indo já para esse 2 anos aí já de governo, né? Já estamos na metade do governo aí e grande parte da sua gestão. Maravilha. Bom, eu vou fazer um recorte assim temporal, porque acho que é importante, porque as coisas que vão ficando no passado, muitas vezes a gente esquece muito rápido, né? Então, a gente começou lá em 2 de janeiro de 20, na verdade, 1º de janeiro, né? A posse nossa foi 1º de janeiro e foi já uma posse diferente, porque na pandemia, né? Vamos lembrar que basicamente nós estávamos até a metade de 22, a gente estava amarrado, estava com a pandemia na nossa porta e ainda muita coisa muito mais associada à saúde, né? Do que outras questões. Então, me apresentar rapidamente aqui para o pessoal também me conhecer. Eu sou funcionário de carreira do município, né? Com muita honra. Agora em agosto fazem 25 anos que eu estou aí na prefeitura. E eu tive essa oportunidade do prefeito Paulo Polis, né, de estar à frente da secretaria agora na condição de secretário. Então, outra grande oportunidade, outra grande honra para mim. E o ano de 2021 para nós foi um ano de muito planejamento, né? Então, a gente encaminhou reforma das questões de legislação, a gente revisou legislação, a gente aperfeiçoou e atualizou a legislação, preparando todo o nosso trabalho para o planejamento do que nós temos para 4 anos, né? Então até o final do ano que vem. A Secretaria de Meio Ambiente, de fato, hoje ela oferece muitos serviços para a comunidade, né? Então, dentro dessa preparação e estruturação, um exemplo que agora está bem forte, inclusive dentro do governo, né? E o prefeito Paulo Polis sempre pede para a gente falar, obviamente, das questões de cada secretaria, mas tem questões que ele mesmo fala que são questões de governo. Então, vou pegar o exemplo da transformação digital, por exemplo. A Secretaria de Meio Ambiente foi a primeira secretaria que topou essa provocação toda, né? Porque nós já trabalhávamos com algumas questões de gerenciamento de informações ambientais e nós entendimos que essa transformação digital ela vem para economizar recurso financeiro, para economizar recurso humano e para dar mais celeridade, para dar mais agilidade nos serviços que nós prestamos. Então, assim, fazendo um panorama rápido, nós temos lá o gabinete, né? Depois do gabinete nós temos a diretoria, por exemplo, de licenciamento ambiental. Então, essa diretoria ela tem uma interface muito grande com toda a questão econômica da cidade. Hoje, todas as empresas, as ampliações de empresas novas, de um modo geral, até pelo próprio arcabouço da legislação, você precisa do licenciamento ambiental. Então, tem uma ação aí já muito forte vinculado a essa diretoria. Depois temos a diretoria de fiscalização ambiental, né? Que a gente sempre tem trabalhado com uma fiscalização ambiental assim, mais educadora. Porém, aquilo que entra de pedidos de demanda e que alguém cometeu um crime ou cometeu, né, algo que precisa ser apurado, é padrão, é normal que aquela diretoria faça esse trabalho. Depois nós temos uma outra diretoria que faz as questões de educação ambiental
e aí começa já a entrar alguns dos programas que foram planejados lá ou no plano de governo ou já no início de 2021, e um destaque que eu faço então é a questão do Erechim Mais Verde. O que é o Erechim Mais Verde? Hoje ele é um programa que ele atua preferencialmente nas escolas municipais, estaduais, particulares, o público que abre a porta, aonde a gente leva hoje basicamente 2 temas: resíduos sólidos, então é feita formação para professores e formação para os alunos, e também toda a parte do verde, toda a parte das árvores, seja uma árvore na frente de casa, seja uma árvore de canteiro central, seja uma árvore de área verde, seja uma árvore das nossas praças ou parques. Depois nós temos a diretoria de bem-estar animal, e aí é algo que a gente implantou basicamente em 2022, depois a gente pode fazer um detalhamento de cada uma delas, mas é algo que, vamos dizer assim, hoje a sociedade está muito sensível a esse tema, então é um serviço importante que nós temos ali. Nós temos a diretoria de planejamento e serviços, então essa diretoria, ela basicamente todos os serviços nossos, como foi comentado aqui, de uma poda ao serviço de coleta de lixo, passa pelaquela diretoria ali. As reformas todas que nós estamos fazendo nos espaços públicos passa pelaquela diretoria. Depois, por fim, junto ao gabinete, nós temos então a assessoria técnica. Essa é um pouco da distribuição de como que a secretaria está pensada, de como que ela tem o organograma, e esses serviços aí, eles permeiam de tudo, né? De uma trilha ao Longines Malinowski a uma coleta de lixo que às vezes não foi feita a contento. Do planejamento da cidade para os próximos anos, em todos esses temas que diz respeito ao meio ambiente. Então tem de fato muita coisa mesmo, e a demanda com relação às questões de meio ambiente, elas só crescem. A legislação é bastante pesada e rígida em muitos aspectos, então a gente tem que ter assim um olhar que ao mesmo tempo precisa formar melhor a nossa comunidade do modo geral, mas sem deixar que as coisas aconteçam, aquelas que precisam ter uma apuração mais assim enérgica, que elas possam acontecer. E estamos nessa pegada assim de mudar a cidade em alguns aspectos e alguns conceitos, que depois a gente pode falar inclusive um pouco das obras que nós temos aí, em que locais que elas estão, por que estão distribuídas dessa forma. Fico bem à vontade e deixo que vocês conduzam aí como vocês acharem melhor. Eu estou aí para a gente poder repassar a informação, que é uma missão nossa enquanto secretário, e é uma determinação que o prefeito pede sempre que a gente faça, sempre que tem oportunidade, com a nossa comunidade como um todo. Recebemos recentemente o Marmentini, e eu questionei ele sobre a Corsã, questão da água, meio ambiente, porque nós ainda não conseguimos e não vamos, né, mandar no tempo. E ele me falou, Luiz, e começa uma conscientização, falou para nós, para nós, de que do colono do nosso agricultor, desses rios que abastecem. O que a secretaria e como a secretaria está fazendo? Porque isso é uma questão de conscientização também, né? Sim. Tu tocou, Luiz, num ponto aí que é um dos programas chaves que nós temos lá. O que acontece? Nós temos Erechim, historicamente, é uma cidade que ela está centrada no alto, né? Nós temos uma variação de topografia aí de 400 a 800 metros, e a sede do município, 400 metros nós vamos ter mais aqui na região do Vale, e aqui na sede nós temos aí pontos até mais que 800 metros de altura. E aqui nós temos basicamente pequenos riachos. E como a cidade ela se construiu ao redor da própria ferrovia, né, da São Paulo Rio Grande, que é aqui na Porto do Alveja, que ela tá aí ainda quando ela chegou e a cidade começou ali. Então nós temos filetes de água, nós temos pequenos pontos de água. E aí isso, historicamente, nós temos um gargalo com relação ao abastecimento público. Sempre se tentando vencer, cada um ao seu modo e ao seu tempo tentando vencer essa batalha da questão da água, mas o fato é que nós não temos um rio como o Suzana lá em Marcelino, que é um rio caudaloso, como o Abaúna aqui em Getúlio, como o Rio Novo, o Rio Dourado lá em Aratiba e assim por diante. Então nós temos pequenos filetes de água, nós temos mais de 100 anos de um processo de colonização, onde o importante primeiro era satisfazer as necessidades básicas, né? Vamos tentar fazer um exercício assim do nosso imigrante, do nosso colono 100 anos atrás. Pura floresta aqui. Era floresta e carreiro. Então tinha que caçar e tinha que coletar para se alimentar os primeiros anos. Essa aqui é a verdade, se a gente pegar um pouco da história. E tudo isso, essa exploração, essa utilização do meio ambiente, ela foi limitando a renovação dos recursos.
a ponto da água, que é um insumo estratégico para a própria vida de nós, para as questões da agricultura, para as questões industriais todas, chegar num ponto de limite. E aí sempre nós tivemos, eu falo nós tivemos porque a cidade, né, ela sempre teve aquela indicação assim de dedo, né, olha, o agricultor que é o responsável, sempre é ele toda a culpa. E muitas vezes a gente não olha nosso quintal aqui, literalmente, né, puxou a descarga, tu não imagina para onde que tu está mandando lá o resíduo da tua casa ali. Então esse programa, que é um programa de recuperação dos recursos hídricos, com pagamento por serviços ambientais, eu já vou detalhar um pouquinho ele. Ele foi construído ali no final de 2021. Nós chamamos assim, ó, literalmente todo mundo que tinha alguma interface com o assunto, seja a universidade, seja os sindicatos da produção rural, seja as cooperativas de crédito, a comunidade de um modo geral, e dissemos, olha, nós queremos enquanto governo articular esse programa. Ele é um programa que ele busca fazer a recuperação de beira de rio, que é onde a água em última análise vai chegar para depois vir aqui para a barragem para tratar e vir para nossas casas. Ele conserva a nascente, mas ele pensa na proteção do solo também, porque esse conjunto de coisas é o que faz a água ficar no solo. Para o pessoal assim ter uma noção, nesse solo de planalto, que é o solo que vem aqui dessa região sul do município, o solo mais profundo, você pode ter 6, 7, 8 metros de coluna de água armazenada no solo. E esse solo, quando bem manejado, é o solo que vai ir para a nascente, é a água que vai ir para a nascente, é a água que vai ir para o riacho e que depois vai vir para a cidade. Então nós precisávamos fazer esse processo de recuperação, mas também assim, aquele que sempre apanhou, ele sempre vai estar escaldado. Então nós precisávamos colocar o agricultor como o ator principal desse processo. E aí o programa ele está lastreado primeiro numa lei municipal. Então o que garante que não é um programa desses 4 anos, é um programa que o prefeito pediu para que a gente pensasse para a cidade, para a comunidade. Então ele está centrado em lei. E para te ter ideia, o agricultor que adere, outro detalhe importante, nada do programa é imposto ao agricultor. Ele tem que se convencer que ele é parte importante desse processo e que a recuperação daquelas áreas que estão degradadas, ela é importante para ele, para a cidade e para o processo produtivo dele. E resumindo todo esse processo, a gente faz um reconhecimento financeiro para o agricultor. Porque vamos lá, ao fazer esse processo de recuperação, ele está abrindo sim mão, está abrindo mão de parte do que ele poderia estar produzindo. Então nós, de forma simbólica, para colocar ele como o destaque desse processo, a gente faz o reconhecimento pagando R$500 por nascente preservada e o equivalente financeiro a 10 sacas de soja por hectare preservado. E aí o agricultor ele tem a opção de pura e simplesmente abandonar aquela beira de rio, né, na faixa dos 30 metros. Agora a gente inclusive vai entrar com processos de cercamento também para consolidar, né, e deixar bem certinho marcado aonde que a preservação tem que acontecer. E tem outras coisas dentro do programa. Agora a gente começou a se articular com o pessoal da apicultura, porque a apicultura pode ser uma alternativa muito interessante para o pequeno produtor rural. Nós estamos buscando agora uma parceria com a Universidade Federal e uma parceria estratégica com a Embrapa, porque, por exemplo, a Embrapa tem o que ainda para nós aqui enquanto comunidade é novidade, que é o tal do pinheiro enxertado. Pinheiro enxertado, em resumo, é uma planta, né, como se fosse comprar uma bergamoteira, uma laranjeira enxertada, que ao invés da gente esperar 20, 25 anos para produzir o pinhão, com 6 anos tu tem pinhão sendo produzido. Hoje o pinhão a 10, 12 reais o quilo pode ser uma alternativa interessante de produção para o nosso produtor rural aqui. E a própria silvicultura, né? Porque ainda a questão da lenha ela é muito forte para a questão energética industrial aqui da nossa região. Então a própria silvicultura. Então por conta do pinhão, da erva mata e da silvicultura, essa parceria com a Embrapa. A gente já está na fase final de fechamento disso. As questões mais de difusão de tecnologia, a Universidade Federal, que tem um trabalho muito forte em cima da agricultura. Mas o programa ele está desenhado de forma a ficar aberto, conforme as entidades e as empresas vão tomando conhecimento. Agora, por exemplo, nós estávamos conversando com o Grupo Olfar,
também tem uma relação muito forte com o agricultor. E assim, para cada um dos segmentos, Luiz, que dão abertura para se inteirar desse programa, que é um programa assim, quando nós pensamos em resolver a nossa questão aqui, a nossa necessidade. Mas agora, por exemplo, como a gente desenhou bem ele, desenhou a muitas mãos, não é um programa assim que tu vai mesmo tu pegar os 20 maiores municípios do estado, tu não vai encontrar programas como esse que nós desenhamos aqui em Erechim. Se tu buscar a nível de país também, raríssimos os municípios que tu vai encontrar. Tem algumas iniciativas em Minas Gerais, mas pouca coisa. A ponto de, por exemplo, a Itaipu Binacional, 60 dias, nos convidou para falar sobre o programa. Ontem a gente recebeu uma comitiva do município de Constantina para falar do programa, sabe? Então ele começou a tomar assim um crescimento, um corpo que a gente nem imaginava, porque nós trabalhamos para resolver a nossa situação aqui. Processo lento também, né? E aí, sim, de fato é muito lento, né? O processo de chegar no limite dos recursos ambientais, ele foi lento, né? Se a gente pensar assim, 50, 60, 80 anos de exploração, e a reconstrução também, ela não vai acontecer de agora para o ano que vem. A gente precisa pelo menos 5 anos para começar a ter um resultado efetivo. Mas o programa, ele tem... nós lançamos eles em 6 de junho do ano passado. Então nós estamos falando de um programa que tem 14 meses, e nós estamos com quase 100 produtores rurais já que aderiram. Então isso dá a magnitude do corpo que o programa está tomando. Tem um projeto piloto com algum agricultor que nós vamos poder... Sim, no ano passado nós já fizemos contrato de parceria com 3 agricultores, e no final do ano esses 3 agricultores inclusive já receberam a parte das nascentes. Agora em dezembro eles vão receber pelo isolamento das beiras de rio, e nós temos agora já, acho que são 96, eu não vou te dar o número exato, mas está chegando a 100 produtores rurais, que para nós é extremamente emblemático. Por quê? Se tu olhar, e a gente foi olhar uma experiência e tantas outras experiências desse tipo de programa pela internet, por pesquisas e tal. Balneário Camboriú tem um programa desses há 12 anos. Balneário Camboriú tem 27 produtores. Nós com 14 meses, se tu olhar pelo lado, porque a gente sempre tem como olhar, né, o copo cheio, o copo meio cheio, o copo meio vazio. Eles têm 27 em 12 anos, nós em 14 meses nós estamos chegando a 100. Então aí assim vem o desafio, né? Porque fazer o pessoal vir é um desafio, manter esse pessoal é outro desafio, implementar as melhorias que vão levar à conservação ambiental e em que em última análise vai manter a água para a nossa população é outro desafio. Então a cada ação que tu faz, tu está construindo um desafio e buscando uma solução. Então esse programa de pagamento por serviços ambientais, ele é um pouco desses minutos aqui que a gente falou. Perfeito. Secretário, um dos temas importantes da sua secretaria, que a comunidade sempre gosta de saber, é a situação do lixo. A gente sabe, quando tem um problema no lixo, a cidade fica muito preocupada, porque a questão começa a acumular o lixo nas ruas e tudo mais. Então isso é uma coisa que a administração sempre procura manter esses cuidados com essa empresa do lixo. Como é que está a situação agora? Eu lembro que uma antiga empresa que tinha sido contratada, abandonou o serviço, aí foi contratada outra. Como é que está a questão da coleta do lixo agora aqui em Erechim? Olha, então assim, a respeito da coleta, um dos maiores traumas, eu acho que da minha passagem aqui pela Secretaria foi 30 de dezembro de 21, que foi uma quinta-feira. A empresa chegou como hoje é quinta-feira, casualmente. Então, tipo assim, às 10 horas da manhã ela chegou aqui, chamou o prefeito me chamou, sentamos lá no gabinete do prefeito, e a empresa disse assim: olha, 2 horas da tarde está descendo a nossa assessoria jurídica, nós vamos dar os 30 para todos os funcionários que estão indo embora. Viraram as costas, pegaram os equipamentos e foram embora. E aí nós tivemos que montar uma operação de guerra, né? Basicamente, fizemos uma parceria com os garis naquele momento lá, que estavam desligados da empresa, e pegamos todos os caminhões aí da prefeitura, caminhão caçamba, e passamos 30, 31, primeiro não teve coleta, 3, 4 e 5 fazendo coleta assim. Foi traumático, mas se a gente não fizesse isso, teria sido um caos que a nossa comunidade não teria esquecido nunca, porque, como você falou, 2 dias se tu ficar sem coleta, como regra geral, começa a acumular lixo na cidade e vira guerra.
Se a gente acompanhar aqui, quem gosta de acompanhar noticiário, vamos olhar 30 dias atrás o que estava acontecendo em Paris, as greves lá, inclusive greve do serviço de coleta, e literalmente o caos, porque começa a se acumular o lixo, o pessoal começou a tacar fogo no lixo na rua, virou um pandemônio, né? Então, o lixo de fato é um serviço sempre muito sensível, porque um dos componentes fundamentais é o ser humano. Seja lá de dentro de casa, na separação adequada do lixo, e eu já vou aproveitar para fazer um apelo para a nossa população. Nós temos aqui em Erechim um serviço que ele é diferente e uma trajetória de comunidade que ela é diferente, porque nós temos coleta seletiva há quase 20 anos em Erechim, e é uma coleta seletiva que sustenta mais de 100 famílias, que sustenta 8 associações de recicladores, né? Então, quando a gente faz um recorte com municípios do mesmo porte, não é uma característica que se encontra. Essa realidade que nós temos aqui é uma realidade que ela está em 10, 12% dos municípios brasileiros, a coleta seletiva eu falo, né? Então vai um apelo aqui para a nossa comunidade que continue separando muito fortemente o que é lixo seco, o que é lixo orgânico, porque a gente tem dias específicos de coleta, né? A região central, casualmente, aqui ela tem a coleta do lixo seco e lixo orgânico todos os dias. Nos bairros nós temos alternadamente 3 vezes por semana coleta do seco e do orgânico. Então, comunidade de Erechim, continue separando porque tem um componente social muito forte aí e nós precisamos dessa colaboração. Serviço de coleta de lixo, ele é literalmente um elo que quando quebramos um elo, a tendência da qualidade do serviço é cair, e esse elo ele começa dentro da casa das pessoas, pela separação lá. Depois disso, um outro recado para a nossa população: acondicionar bem o saco de lixo, fechar bem o saco de lixo no momento que vai colocar para disposição lá para a coleta. E na coleta hoje, nós estamos agora na finalização de um processo licitatório, acho que creio que mais uns 10 dias, 15 dias, a gente encerra ele, porque nós estamos ainda num contrato emergencial. Esse contrato emergencial terminava em 27 de junho, precisou ser prorrogado emergencialmente mais 60 dias para que a parte administrativa da licitação se concluísse. O serviço é o que a gente conhece, aí, o tradicional serviço de porta a porta. Os nossos índices, porque a gente monitora o serviço cotidianamente, seja por uma eventual ligação dizendo, olha, não coletaram lixo aqui em casa, seja por um e-mail, seja pelo WhatsApp, nós temos um serviço de WhatsApp específico para isso também, seja pela própria ouvidoria do município. Então a gente vai monitorando. Neste ano aqui, nós temos em média menos de 2 reclamações por dia. Então, se tu imaginar isso no contexto da cidade, é bem baixo o nível de reclamação. Mas o nível de reclamação é uma forma de medir o serviço. A gente tem os nossos fiscais de contrato que estão na rua observando como que o serviço acontece, né? Sempre nesse tipo de serviço, quando tem o componente humano, quando tem esse volume de coisas para serem feitas, sempre tu vai ter um problema aqui e outro ali. O importante é que esses problemas eventualmente cheguem para nós. A gente tem uma relação muito rápida, direta com o gestor, né, da empresa aqui. Então, aconteceu o problema de manhã, a gente já aciona ele para que o problema seja resolvido. Muitas vezes ele vai conversa com as pessoas e muitas vezes eles têm um equipamento menor, que não são os caminhões do lixo, para fazer às vezes esse tipo de socorro, essa coleta de urgência, digamos assim. De um modo geral, a gente julga que o serviço ele está andando bem, mas dentro desse tema, nós já temos projetado para o futuro uma mudança estrutural, que é fazer a concessão, né, dessa questão do lixo, e aí na concessão vem o que a gente está discutindo com a nossa comunidade pelo menos há uns 10 anos já. Está maduro esse processo. Tem muita gente que hoje já nos questiona por que o processo ainda não está em implantação, mas uma concessão ela tem um tempo de maturação. A concessão ela leva aí de 18 a 24 meses para ficar pronta. E aí a cereja do bolo desse processo de coleta é aquele serviço de coleta automatizada, que é a coleta que é feita por containers. Então a gente diminui um pouco a mão de obra, a pressão sobre a mão de obra, e assim, nós podíamos ficar aqui 1 hora falando só das vantagens. Tem desvantagens também? Claro que tem desvantagens, todo serviço tem desvantagens. Mas o serviço de coleta containerizada, a nível mundial, é o que você pode oferecer de melhor para a população. Não existe tecnologia, não existe nada melhor do que a coleta containerizada. Então você imagina assim que
o cachorro não vai mais estourar uma sacola de lixo. Eventualmente, se tu tem uma chuva, esse lixo está no meio-fio, pode ser que arraste alguma coisa para a drenagem, não vai mais ter essa possibilidade. Você diminui a proliferação de pragas e vetores, rato, barata, mosca, mosquito. Isso, inclusive, vai trazer reflexo positivo na própria saúde, porque tu tem zoonoses importantes nessa questão. Então, é um serviço de primeiro mundo que nós estamos trabalhando na modelagem da concessão e vai ser algo que nós vamos oferecer para a nossa comunidade. O comércio aceita bem essa ideia? Sim, hoje... O ambiente container na frente de uma loja, como é que já tem um projeto onde vai se colocar esse container? Nós temos um projeto básico, mas esse ajuste, Luiz, sempre do container, como é que ele é feito? Ele é feito na colocação de container a container, tá? Então, vamos dizer assim, o container ele tem que ficar, vou te dar um spoiler de como que é a coleta. O container tem que ficar sempre à direita do caminhão, porque a coleta é lateral. Então, assim, o que a gente vai fazer quando chegar o momento apropriado? Digamos assim, um terreno de esquina que está baldio, ao invés de nós pôr na frente da tua loja, nós vamos pôr na frente do terreno baldio. Às vezes, ao invés de ficar numa esquina, a gente vai recuar mais para o meio de quadra. Cada colocação de container no tempo certo, ela vai ser ajustada. Esse é um dos trabalhos fundamentais quando se vai para um processo de containerização, que é primeiro conversar e preparar a comunidade para o serviço novo e depois na colocação e o monitoramento desse serviço novo. Isso é o que faz aquela tecnologia que é de ponta realmente se transformar num serviço eficiente. Então, lá no tempo certo, porque, como eu coloquei para ti, nós estamos na modelagem da concessão. A modelagem vai ser feita, nós vamos falar com a comunidade através das audiências públicas, antes da licitação da concessão, e aí depois a implantação ela é num outro momento que a comunidade já vai estar preparada. Eu vou pegar um recorte temporal lá, foi no segundo para o terceiro mandato, do primeiro para o segundo mandato do prefeito Polis. Em 2011, nós tivemos um problema sério com a questão da coleta de lixo aqui em Erechim, e nós fizemos uma pesquisa para ver como que a nossa comunidade entendia esse serviço. Se a gente for resgatar no tempo, os jornais fizeram enquetes independentes, o site da prefeitura fez enquete, eu lembro que a RBS fez enquete, eu não lembro se a TV Erechim chegou a fazer, mas todo mundo assim, tava aquele clima de tentar sentir como é que a população via esse serviço. Assim, todas as enquetes foram sempre muito positivas aceitando o serviço. De lá para cá, só maturou mais e mais ainda. Então a gente está num momento maduro para evoluir para um serviço de mais qualidade. Ele é mais complexo, mas ele tem mais qualidade. Uma das desvantagens, por exemplo, vai ser eventualmente essa discussão, né? Põe aqui, põe ali, mas isso tudo são coisas facilmente ajustáveis, né? Para que a gente, de fato, coloque um serviço ainda de mais excelência para a comunidade, porque Erechim é muito sensível e cobra muito esse tema aí, cobra muito mesmo. E não à toa essa trajetória que eu falei com as associações, né? Que temos aí mais de 100 famílias que sobrevivem basicamente desse resíduo, e hoje a gente está ranqueado aí como o terceiro município do estado, dos dados do ano passado, com o melhor serviço de coleta. Porque o serviço de coleta ele acaba sendo um conjunto, né? Coleta, destino final do lixo, esse aspecto social, o aspecto de meio ambiente, porque tudo que é reciclado é economia de meio ambiente que está voltando para a cadeia produtiva, de modo geral. Agora nós tivemos um revés aí recente com relação ao preço dos materiais, mas isso é normal, é sazonal, né? Aumentar num determinado período do ano o volume de lixo é normal, aumentar o valor dos materiais é normal, baixar o valor dos materiais é normal. Agora a gente está passando o inverno em geral, por mais que esse ano ele está um pouco atípico, ele é um período sazonal no que diz respeito à questão de resíduos, especialmente em valor agregado, né? Mas a gente quer continuar nessa pegada, pede para que a comunidade, vamos dizer assim, sempre que tenha um problema, nos acione, porque nós estamos lá para isso, para resolver os gargalos quando eles acontecem. Então, no que a gente tem conhecimento
de imediato aciona quem tem que ser acionado para resolver esse problema. E de uma forma geral a gente entende que o serviço está assim, bem a contento, né? E nós queremos continuar mantendo esse título, essa sensação, esse status que Erechim tem de ser considerado uma cidade limpa. Secretário, outra dúvida da comunidade que está nos encaminhando é a questão da poda das árvores. Muita gente tem dúvida aí se pode, não pode fazer, o que é permitido, o que não é permitido hoje para quem faz a poda das árvores dentro do seu quintal, da sua propriedade, ou seja, na frente da sua casa, até no passeio público. Maravilha. Assim, com relação aos quintais de casa, a poda, digamos assim, ela é livre. Tá? Se as pessoas quiserem e precisarem de orientação, elas nos acionam. Mas basicamente, se a pessoa não ultrapassar o limite de 30% da retirada de copa da árvore, ela está dentro daquele conceito de poda que é a normalidade, né? Isso aí, dentro do quintal, se aplica para qualquer árvore que a pessoa tiver lá. Ela só tem que ter um cuidado para não fazer aquela poda que muita gente faz, que é tocar a árvore toda no toco. Aquilo é caracterizado daí como uma poda drástica, e a pessoa daí está sujeita à autuação, notificação, autuação, que o nosso Código Florestal Municipal ele fala que a poda drástica ela é digamos assim, controlada pela possibilidade da aplicação da advertência ou da multa. Mas aquela poda onde o pessoal tira aquele galho que está querendo fugir para tocar na casa, o galho que está fugindo para tocar na rede elétrica, um galho que está crescendo em direção ao chão, ou ela quer dar uma diminuída geral na copa, como regra aí, entre 30% e 50%, se não mexer mais que isso, está tudo certo. Se a pessoa já tem experiência, pode fazer. Se ela precisa de orientação, é só nos acionar e nos ligar. Quando a gente está falando do passeio, por mais que a pessoa tenha plantado, e isso é normal, muita gente plantou e planta, pela legislação, nesta árvore do passeio, ela é uma árvore considerada pública. Então, nesta árvore, a pessoa, se for fazer poda, ela tem que pedir autorização. A gente, eventualmente, dá autorização para ela ou o nosso serviço faz. Mas o nosso serviço faz com o olhar da necessidade. Nós entendemos, assim, por exemplo, que árvores nativas raramente precisam de poda. E as árvores, digamos assim, mais ornamentais, que muita gente tem o ligustre, a canela, o cinamomo, que são árvores que normalmente a gente tem mais poda, então que a pessoa peça autorização para fazer, ou nós fizemos. O que a gente tem feito agora, em parceria com a RGE? Nós temos um inventário aqui em Erechim que mostra que nós temos por volta de 1.000 árvores com conflito grave com a arborização. Vou dar 2 exemplos para vocês. Quem circula na URI, quando sai na URI, naquela parte lá da Gladstone e Márcio, a rua lateral lá, normalmente tu vai dobrar a esquerda para vir para a 7, se tu dobrar a direita, tu tem ali uma rua de mais ou menos uns 100 metros, que ali as árvores literalmente elas englobaram a rede elétrica. Então é um conflito grave, e isso nós temos em torno de umas 1.000 árvores na cidade. Por quê? Porque historicamente a gente não deu o valor que era para dar. Muitas vezes a pessoa planta, né? Ela planta sem orientação, então ela coloca uma espécie de grande porte embaixo da rede elétrica, o que é inadequado. Ou ela planta uma dessas espécies que tem que fazer muita poda, e aí todo ano, nem é todo ano, a cada 4 meses, tem que ir lá fazer a poda, seja a prefeitura, seja a pessoa, seja a própria RGE, porque se tiver muito perto aí da rede elétrica, algo como 1 metro, 1,5 metro, tu já tem indução elétrica, então tu pode ter acidentes graves. Por isso que a gente pede para as pessoas pedirem orientação, ou até mesmo nós fazermos, ou a própria RGE fazer. E aos pouquinhos nós estamos inclusive abordando a nossa população para que todo caso que entre, que a gente detecte um conflito mais grave, a gente conversa com o cidadão, diz, olha, essa aqui é uma espécie que toda hora tu está fazendo poda. É serviço direto, né, para toda a nossa estrutura. Não é a espécie adequada para estar eventualmente lá na rede elétrica. Nós temos uma cartilha de arborização, então a gente deixa a cartilha lá para o cidadão e diz, fulano, aqui, ó, das que pode pôr embaixo da rede elétrica, tu escolhe a espécie que tu quer, a prefeitura vem aqui, corta aquela que está inadequada e planta aquela que tu escolheu. Dessa forma, a nossa ideia é ir eliminando esse passivo, né, que está ao redor de 1.000 árvores. Para a gente ter uma ideia, eu vou citar lá o exemplo da Leopoldo Schmidt, nos altos da Comandante Kramer. Nós tivemos lá 19
interrupções de energia elétrica em um ano por conta da arborização do canteiro central. Então agora a gente esteve lá, conversou com a comunidade faz uns 30 dias e nós temos um serviço programado lá que nós vamos tirar, eu acho que são 8 ou 10 árvores que nós vamos tirar do canteiro central, que são as que mais quebram galho, né? Porque cada árvore tem um comportamento, é como a pessoa, cresce mais para cima, cresce mais para o lado, quebra galho, outras não quebram galho, então nós vamos tirar as que estão com um conflito mais contundente lá, para minimizar, porque tu imagina, 19 interrupções de energia elétrica, e teve interrupções lá que chegaram a 2 dias, então também é algo que é sensível e importante. Então dentro desse contexto, a gente está buscando, vamos dizer assim, reordenar esse trabalho. Agora é um período que tradicionalmente, culturalmente, a nossa comunidade sempre pensa em fazer poda, né? Então muitas vezes sobrecarrega até o nosso serviço lá de coleta de galhos, que é um serviço que a gente oferece para a comunidade sem custo, né? Dentro dessa questão da arborização, me permite eu fazer um destaque importante que vocês devem ter observado essa semana. A gente começou com a retirada da erva de passarinho aqui das árvores. Aqui na Praça da Bandeira, nós temos tem um cipreste. Essas são as parasitas? As parasitas, exatamente. Nós tiramos um caminhão de erva de passarinho. Se tu passa a olhar aquelas árvores hoje, não parecem mais as mesmas árvores. Se tu olhar na Praça da Bandeira, tem um ligustre ali, que é uma espécie exótica, inclusive ela tem muita gente tem alergia ao pólen, né? Se tu olhar ali, tu não enxerga mais o ligustre, tu enxerga a erva de passarinho. Aquela ali, por exemplo, nós vamos cortar embaixo, né? Nós nunca tínhamos feito esse trabalho antes, porque por exemplo, nós não tínhamos equipamento adequado. No ano passado nós compramos um caminhão guincho que a gente fala, com cesto, com equipamento todo que o nosso pessoal precisava para fazer esse trabalho. E começamos a fazer. O ano passado a gente fez alguma coisa muito rapidamente na Bento aqui, nos nossos plátanos e álamos lá. E agora começamos a atacar aqui na Praça da Bandeira. O pessoal aí vai trabalhar mais uns dias aqui no entorno da praça e depois vai começar a passar em toda a nossa arborização. Porque além de plantar uma espécie adequada, né, pensando nela adulta, tem todo esse trabalho sanitário que também é obrigação nossa. Então ali é um exemplo claro, e isso é importante assim, essa da retirada da erva de passarinho, ela é importante porque assim, se tu deixar a erva de passarinho, ela não é como uma bromélia, como uma orquídea, ela é uma praga. Ela vai lá na seiva da planta e vai matar a planta, né? Então, se a gente quer valorizar o nosso verde, valorizar a nossa arborização, entra também esses cuidados sanitários, e essa questão da retirada da erva de passarinho é um serviço assim, manual, complexo, delicado, e para vocês terem ideia, o nome da técnica que a engenharia florestal usa é de dendrocirurgia, que é de tão delicado que é o processo que tem. É manual, literalmente. Vai tirando ali porque se tu não tirar, ela vai voltar forte, né? São 8 horas mais 27 minutos. Nós hoje percorremos um pouco mais do nosso tradicional tempo de programa para que nós pudéssemos ouvir aqui no estúdio o secretário de Meio Ambiente aqui de Erechim, Cristiano Moreira, para falar sobre essa secretaria que a gente está vendo que tem muita coisa importante para fazer que faz muita coisa importante aqui na nossa cidade. Secretário, infelizmente nós estamos chegando ao nosso final do nosso tempo aqui, mas eu quero fazer um convite para que o senhor, numa outra oportunidade, volte aqui para falar mais dessa iniciativa. A nossa comunidade aí tem muitas dúvidas, para falar do projeto da URA dos animais, nós não conseguimos falar, que é uma necessidade importante, um trabalho importante que vocês fazem aqui, e de outras ações dessa secretaria, que muitas vezes a gente está ali no dia a dia e essa faz parte muito ativamente do nosso dia a dia e a gente não percebe. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade aqui e volte outras vezes, secretário. Eu que agradeço a oportunidade de vocês, sempre que chamarem eu vou estar disponível para a gente conversar. E aproveitando esse gancho, né, só agradecer o meu time lá, porque tudo isso que a gente está colocando para a população é fruto de um desejo do nosso time lá, que é engajado, e é fruto de um planejamento que foi feito e do apoio que o prefeito municipal nos dá. Alertando a comunidade, fiquem de olho no que diz respeito à causa animal, ao Parque Pet, que é uma novidade, o pessoal pode ir se inteirando, em outro momento a gente volta para falar. E fiquem de olho porque está em franca execução o novo parque da cidade, que é o Parque do Arvoredo, lá na região do Distrito, bairro Atlântico, lá nessa região o pessoal está começando a se inteirar. Fiquem de olho nessas obras aí, que são coisas
muito diferentes e bonitas que nós vamos entregar agora, algumas ainda esse ano e as outras no próximo ano. É muita coisa, né, Luiz? Já está comprometido conosco aí, né? Está comprometido. Vai Perfeito. precisar, meu secretário. Agora, Perfeito, venho sim. Luiz, amanhã estamos de volta, né? Amanhã estamos de volta. Um abraço a você, meu amigo. Obrigado pela sua audiência. Tudo de bom e até mais.